O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Jatasura Vada Partva. Capítulo 158. Recebidos pelo sábio Arshishena. Vaisampayana continuou, tendo se aproximado dele cujos pecados tinham sido consumidos pelo ascetismo, Yudhishthira anunciou seu nome, e o saudou alegremente, inclinando a cabeça. E então Krishna, e Bhima, e os gêmeos devotos, tendo curvado suas cabeças ao sábio nobre, permaneceram lá circundando-o. E aquele sacerdote dos Pandavas, o virtuoso Daumya, também se aproximou devidamente daquele sábio cumpridor de votos. E por sua visão profética, aquele Muni virtuoso já conhecia a identidade daqueles principais dos Kurus, os filhos de Pandu. E ele disse a eles: sentem-se. E ele, de austeridades rígidas, depois de ter recebido devidamente aquele principal dos Kurus, quando o último com seus irmãos tinha se sentado, perguntou pelo seu bem-estar, dizendo: tu não dirigiste a tua inclinação em direção à inverdade? E tu estás concentrado na virtude? E, ó Parta, a tua atenção ao teu pai e tua mãe diminuíram. Todos os teus superiores, e os idosos, e aqueles versados nos Vedas, são honrados por ti? E, ó filho de Prita, tu não dirigiste a tua inclinação para ações pecaminosas. E tu, ó o melhor dos Kurus, sabes devidamente como realizar ações meritórias, e evitar atos pecaminosos. Tu não exaltas a ti mesmo. E homens piedosos são gratificados, sendo honrados por ti? E mesmo residindo nas florestas tu segues a virtude somente. E, ó Parta, Daumya não se aflige por tua conduta. Tu segues os costumes dos teus antepassados, por meio de caridade, e práticas religiosas, e ascetismo, e pureza, e franqueza, e perdão. E tu andas pelo caminho tomado pelos sábios reais. Quando um filho nasce em suas respectivas linhagens, os pitris em suas regiões riem e sofrem, pensando: as ações pecaminosas deste nosso descendente nos fará mal, ou seus atos meritórios levarão ao nosso bem-estar. Conquista ambos os mundos aquele que homenageia o seu pai, e mãe, e preceptor, e Agni, e em quinto lugar, a alma. Yudhishthira disse: ó venerável, esses deveres que foram mencionados por ti como excelentes, eu os cumpro com todas as forças devidamente e apropriadamente. Arshishena disse: durante os parvas sábios que subsistem de ar e água vem a esta melhor das montanhas percorrendo o ar. E nos topos da montanha são vistos Kimpurshas amorosos com suas amantes, mutuamente unidos uns aos outros, como também, ó Parta, muitos Gandharvas e Apsaras vestidos em trajes brancos de seda, e Vidyadharas de aparência graciosa, usando guirlandas, e Nagas poderosos, e Suparnas, e Uragas, e outros. E nos topos da montanha são ouvidos, durante os parvas, sons de timbales, e tambores, conchas e mridangas. Ó principal dos Bharatas, por ficarem aqui mesmo vocês ouviram esses sons, de nenhuma maneira sintam-se inclinados a irem para lá. Além disso, ó o melhor da tribo Bharata, é impossível prosseguir além disso. Aquele local é a região de diversão dos celestiais. Não há acesso para lá para os mortais. Ó Bharata, neste local todas as criaturas possuem hostilidade em relação a, e os Rakshasas castigam, o homem que comete agressão, mesmo que ela seja muito pequena. Além do topo deste penhasco Kailasa é visto o caminho dos sábios celestes. Se alguém por impudência vai além disso, os Rakshasas o matam com dardos de ferro e outras armas. Lá, ó filho, durante os parvas, aquele que circula sob os ombros de homens, o próprio Vaisravana, é visto em pompa e grandeza cercado pelas apsaras. E quando aquele senhor de todos os Rakshasas está sentado sobre o topo, todas as criaturas o contemplam semelhante ao sol nascente. Ó o melhor dos Bharatas, aquele topo é lugar de passeio dos celestiais, e dos Danavas, e dos Siddhas, e de Vaisravana. E durante os parvas, quando Tumburu entretém o Senhor dos Tesouros, as doces notas de sua canção são ouvidas por toda a Gandhamadana.
Ó filho, ó Yudhishthira, aqui durante os Parvas todas as criaturas veem e ouvem maravilhas como essas. Ó Pandavas, até que vocês se encontrem com Arjuna, permaneçam aqui, compartilhando de frutas deliciosas, e do alimento dos munis. Ó filho, já que vieste para cá, não mostres nenhuma impertinência. E, ó filho, depois de viver aqui à vontade e te divertindo como te agradar, tu finalmente governarás a terra, tendo-a conquistado pela força dos teus braços. Capítulo 159. Draupadi pede a Bhima para ir ao topo. Bhima luta com Rakshasas. Janamejaya disse, por quanto tempo os meus grandes antepassados, os filhos de grande alma de Pandu de coragem inigualável, moraram na montanha Gandhamadana. E o que aqueles extremamente poderosos, dotados de virilidade, fizeram? E qual era o alimento daqueles de grande alma, quando aqueles heróis dos mundos moraram lá? Ó excelente, conta tudo sobre isso. Descreve o heroísmo de Bhimazena, e o que ele de braços poderosos fez na montanha Himalaia. Certamente, ó o melhor dos Brahmanes, ele não lutou novamente com os Yakshas. E eles se encontraram com Vaisravana. Certamente, como Arshishena disse, o Senhor da riqueza se aproximou de lá. Tudo isso, ó tu de riqueza ascética, eu desejo ouvir em detalhes. Sem dúvida eu ainda não estou completamente satisfeito por ouvir sobre as ações deles. Vaisampayana continuou, tendo ouvido daquele de energia incomparável, Arshishena, aquele conselho conducente ao seu bem-estar, aqueles principais dos Bharatas começaram a se comportar sempre adequadamente. Aqueles melhores dos homens, os Pandavas, moraram sob o Himavan, compartilhando do alimento comido pelos Munis, e de frutas deliciosas, e da carne de veados mortos com flechas não envenenadas e várias espécies de mel puro. Vivendo dessa maneira, eles passaram o 5º ano, ouvindo as várias historias contadas por Lomasa. Ó Senhor, dizendo, eu estarei presente quando surgir motivo, Ghatotkasha, junto com todos os Rakshasas, antes disso eu já tinha ido embora. Aqueles magnânimos passaram muitos meses no eremitério de Arshishena, testemunhando muitas maravilhas. E quando os Pandavas estavam passando seu tempo lá agradavelmente, foram lá para vê-los alguns munis autossatisfeitos cumpridores de votos e charamanas de grande ventura e almas puras. E aqueles principais da linhagem de Bharata conversaram com ele sobre assuntos mundanos. E aconteceu que, quando vários dias tinha passado, Suparna de repente causou a morte de um naga extremamente forte e poderoso, que vivia no grande lago. E nisso aquela montanha imensa começou a tremer, e as árvores gigantescas a quebrar. E todas as criaturas e os Pandavas testemunharam o portento. Então da fronte daquela montanha excelente o vento trouxe perante os Pandavas várias flores fragrantes e formosas. E os Pandavas, e a ilustre Krishna, junto com seus amigos, viram aquelas flores sobrenaturais de 5 cores. E quando Bhimazena de braços fortes estava sentado tranquilamente sobre a montanha, Krishna dirigiu-se a ele dizendo, ó o melhor da tribo Bharata, na presença de todas as criaturas estas flores de 5 cores, carregadas pela força do vento levantado por Suparna, estão caindo rapidamente no rio Asvarata. Encandava o teu irmão de grande alma, firme em promessas, frustrou Gandharvas e Nagas e o próprio Vasava, e matou Rakshasas ferozes, e também obteve o arco Gandiva. Tu também tens coragem excelente e a força dos teus braços é formidável, e irreprimível, insuportável como o poder de Sakra. Ó Bhimazena, apavorados pela força dos teus braços, que todos os Rakshasas se dirijam aos 10 pontos cardeais, deixando a montanha. Então os teus amigos ficarão livres do medo e da aflição, e verão o topo auspicioso desta montanha excelente provido de flores coloridas. Ó Bhima, eu tenho nutrido por muito tempo este pensamento em minha mente, que protegida pelo poder dos teus braços eu verei aquele topo. Nisso, como um touro de grande vigor que foi golpeado, Bhimazena, considerando-se criticado por Draupadi, não pôde aguentar isso.
e aquele Pandava do porte de um leão ou um touro, e gracioso, e generoso, e tendo esplendor do ouro, e inteligente, e forte, e orgulhoso, e sensível, e heróico, e tendo olhos vermelhos, e ombros largos, e dotado da força de elefantes enfurecidos, e tendo dentes leoninos e pescoço largo, e alto como uma jovem árvore sala, e de grande alma, e gracioso em todos os membros, e de pescoço portando as espirais de uma concha e de braços poderosos, pegou o seu arco laminado com ouro no lado posterior, e também sua espada. E altivo como um leão, e parecendo um elefante enfurecido, aquele forte se apressou em direção àquele penhasco, livre de medo ou aflição. E todas as criaturas o viram equipado com arco e flechas, se aproximando, como um leão ou um elefante enfurecido. E livre de medo ou aflição, o Pandava pegando sua massa foi para aquele monarca das montanhas causando a alegria de Draupadi. E nem exaustão, nem fadiga, nem lassidão, nem a malícia de outros afetavam aquele filho de Prita e do deus do vento. E tendo chegado a um caminho acidentado fornecendo passagem para um indivíduo somente, ele de grande força subiu àquele topo terrível alto como várias palmeiras colocadas umas sobre as outras. E tendo ascendido aquele topo, e assim alegrado Quinaras, e grandes Nagas, e Munis, e Gandharvas, e Rakshasas, aquele principal da linhagem Bharata, dotado de força excessiva, descreveu a residência de Vaisravana, adornada com palácios dourados cristalinos, totalmente cercados por muros dourados, tendo o esplendor de todas as pedras preciosas, provida de jardins em volta, mais alta do que um pico de montanha, bela com baluartes e torres, e adornada com entradas e portões e fileiras de bandeirolas. E a residência era agraciada com donzelas gracejando e dançando em volta, e também com flâmulas agitadas pela brisa. E com os braços dobrados, se apoiando na extremidade de seu arco, ele ficou contemplando com avidez a cidade do Senhor dos Tesouros. E alegrando todas as criaturas, lá estava soprando uma brisa, carregando todos os perfumes, e de sensação agradável. E lá havia várias árvores belas e maravilhosas de cores diversas, ressoando com diversas notas harmoniosas. E naquele local principal dos Bharatas examinou o palácio do Senhor dos Rakshasas coberto com pilhas de pedras preciosas, e adornado com guirlandas variadas. E renunciando a todo cuidado com a vida Bhimazena de braços poderosos permaneceu imóvel como uma rocha, com massa e espada e arco nas mãos. Então ele soprou sua concha fazendo os pelos de seus adversários se arrepiarem, e vibrando a corda de seu arco, e batendo em seus braços com as mãos ele desalentou todas as criaturas. Nisso, com seus pelos permanecendo eretos, os Yakshas e Rakshasas começaram a se precipitar em direção ao Pandava, na direção daqueles sons. E pegadas pelos braços dos Yakshas e Rakshasas as massas e clavas e espadas e lanças e dardos e machados flamejaram, e quando, ó Bharata, seguiu-se a luta entre os Rakshasas e Bhima, o último por meio de flechas cortou os dardos, lanças e machados daqueles possuidores de grandes poderes de ilusão, e ele de força excelente perfurou com flechas os corpos dos Rakshasas que rugiam de ambos, daqueles que estavam no céu, e daqueles que permaneciam sobre a terra. E Bhima de força extrema foi submerso pela poderosa chuva de sangue originada dos corpos dos Rakshasas com massas e clavas nas mãos e que fluía por todos os lados de seus corpos. E os corpos e mãos dos Yakshas e Rakshasas eram vistos serem cortados pela arma disparada pela força dos braços de Bhima. E então todas as criaturas viram o gracioso Pandava densamente cercado pelos Rakshasas, como o sol envolto em nuvens. E assim como o sol circunda tudo com seus raios, aquele poderosamente armado e forte de destreza infalível cobriu a todos com flechas destruidoras de inimigos. E, embora ameaçando e proferindo gritos, os Rakshasas não viram Bhima desconcertado. Então, com seus corpos mutilados, os Yakshas afligidos pelo medo de Bhimazena começaram a proferir sons terríveis de angústia, jogando suas armas poderosas.
e apavorados pelo manejador de um arco forte, eles fugiram em direção ao quadrante sul, abandonando suas maças e lanças e espadas e clavas e machados. E então lá ficou, segurando em suas mãos dardos e maças, o amigo de peito largo e poderoso de Vaisravana, o Rakshasa chamado Maniman. E ele de grande força começou a exibir sua maestria e virilidade. E vendo-os abandonar a luta, ele dirigiu-se a eles com um sorriso, indo para a residência de Vaisravana. Como vocês dirão àquele senhor da riqueza que multidões foram derrotadas por um único mortal em batalha? Tendo dito isso para eles, aquele Rakshasa, pegando em suas mãos clavas e lanças e maças, adiantou-se e avançou em direção ao Pandava. E ele se precipitou a toda velocidade como um elefante enfurecido. Bhimazena perfurou seus lados com 3 flechas seletas. E o poderoso Maniman, de sua parte, em cólera pegando e agitando uma massa tremenda, arremessou-a em Bhimazena. Nisso Bhimazena atacou com inúmeras flechas, afiadas em pedras, atiradas naquela massa imensa no céu, terrível, e semelhante ao lampejo do relâmpago. Mas ao alcançarem a massa, aquelas flechas foram desviadas, e embora atiradas com força por aquele perito em arremessar a massa, ainda assim elas não puderam parar seu movimento rápido. Então o poderoso Bhima, de bravura terrível, frustrou o arremesso do Rakshasa por recorrer à sua habilidade em luta com a massa. Enquanto isso, o inteligente Rakshasa tinha atirado uma terrível clava de ferro, provida de uma ponta dourada. E aquela clava, emitindo chamas e rugidos tremendos, perfurou de repente o braço direito de Bhima e então caiu ao solo. Ao ser ferido gravemente por aquela clava, aquele arqueiro, filho de Kunti, de coragem incomensurável, com olhos rolando em ira, pegou sua massa. E tendo pegado aquela massa de ferro, incrustada com chapas douradas, que causava medo aos inimigos e ocasionava sua derrota, ele arremessou-a com velocidade em direção ao poderoso Maniman, ameaçando a ele e proferindo gritos. Então Maniman, de sua parte, pegando seu dardo enorme e brilhante, lançou-o com grande força em Bhima, proferindo gritos altos. Nisso, quebrando o dardo com a ponta de sua massa, aquele de braços fortes, hábil em lutar com massa, avançou rapidamente para matá-lo, como Garuda avançava para matar uma serpente. Então de repente, avançando no campo, aquele de braços poderosos saltou ao céu e brandindo sua massa arremessou-a com gritos. E como raio arremessado por Indra, aquela massa semelhante a uma praga, com a velocidade do vento, destruiu o Rakshasa e então caiu ao chão. Então todas as criaturas viram aquele Rakshasa de força terrível massacrado por Bhima, assim como um touro morto por um leão. E os Rakshasas sobreviventes, vendo o morto no chão, foram em direção ao leste, proferindo sons terríveis de angústia.